da casa, né? De estar aqui trazendo esse estudo, essa reflexão, sempre muito importante, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E hoje, em especial, né, nós vamos falar de um item que está dentro desse capítulo 5, que particularmente eu gosto muito desse capítulo, né? É um capítulo riquíssimo, acho que não é à toa que é o maior do Evangelho, né? Contendo 31 itens, e se a gente observar, né, a aflição, ela é presente, né, nas nossas vidas o tempo todo, né? Nós temos momentos felizes, né? Felizes aos nossos olhos também, né? Porque se a gente for estudar a felicidade à luz da doutrina, a gente vai perceber que é bem diferente do que a gente aqui espera, pensa, né? E esse capítulo 5, para mim, ele explica muita coisa da nossa vida, né? E eu vi ali pelo jornalzinho que a casa está com a proposta, né, de estudar quase que ele todo esse ano, né? E eu parabenizo a casa, porque realmente é um capítulo importantíssimo para a gente compreender, né, os nossos sofrimentos, as dificuldades que vivemos, que passamos, né? O item que abre o capítulo, eu até coloquei ali também, apesar, né, do nosso estudo ser o 19, mas o item primeiro eu considero muito importante, que é onde traz a passagem de Mateus, né, falando bem-aventurados os que choram. Ali ele cita 3 bem-aventuranças, né, nesse início. E o Sermão do Monte é, assim, bem rico também para nós, né, para a nossa vida. Não é à toa também que Gandhi falou, né, que podia se perder toda a literatura religiosa, mas que se o sermão fosse mantido, nada seria perdido, porque nele a gente encontra muito conteúdo para a nossa vida, né, espiritual. E ali, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados, bem-aventurados famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Né? Então, quando a gente olha bem-aventurados os que choram, soa para a gente meio estranho, né? Como, né? Bem-aventurados é ser felizes, né? São os felizes. Como ser feliz se a gente chora, né? Se a gente está aí sofrendo? E é isso justamente que a doutrina traz para nós, né? Esse esclarecimento sobre os nossos sofrimentos. Então, é um capítulo que realmente é importante a gente estudar ele a fundo, né? Fazer estudos aprofundados mesmo de cada item dele. Vocês veem aí eu coloquei todo ele, né? Todo o capítulo, só para a gente ter uma ideia, né? Nós temos aí 6 subtítulos quando inicia o capítulo. Depois temos as instruções dos Espíritos. Eu sempre gosto também de falar dessa estrutura do Evangelho, que é importante para a gente perceber, né, que sempre vem uma passagem do Evangelho, Kardec explicando, e mensagens de espíritos que já desencarnaram, né, para nos consolar, para falar para nós sobre os temas, né, estudados. E a gente percebe a riqueza desse capítulo, trazendo mensagens, 13 mensagens, né, para nós, e com temas muito importantes, né? Eu gosto muito da perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que às vezes a gente não compreende, né? Por que um bebê, né, desencarnar, ou até mesmo quando a gente tem uma morte na família, né? E a gente às vezes, mesmo estando dentro da doutrina, ainda temos, né, a dificuldade de aceitar. Então, estudar sobre isso e perceber, né, o esclarecimento que a doutrina nos traz sobre isso consola, e consola mesmo. E hoje a proposta é a gente falar do item 19, que é o mal e o remédio. Então eu vou iniciar falando para vocês assim, cada um de nós quando pega para estudar, né, um tema do Evangelho, cada um é único e a gente acaba tendo, né, algumas coisas que chamam a atenção. Então eu resumi aqui o que eu estudando e montando, o que eu percebi que a gente vai aqui estar falando, que é a diferença, né, desses dois conceitos, mal e remédio,
É importante porque, como eu falei para vocês, né, a doutrina traz para nós uma visão diferente do mal, né? Se a gente for buscar a definição dele, a gente vai encontrar o mal só mesmo como aquela coisa ruim, e a doutrina ela já traz esse outro lado, né, para nós vamos estar vendo isso durante o estudo. A finalidade da encarnação, porque se vem explicar para nós sobre as questões que a gente vive, né, os sofrimentos, então vai estar falando da nossa encarnação e do porquê estamos aqui, né, da finalidade de estarmos aqui encarnados. E Santo Agostinho, nessa mensagem, ele traz para nós a fé como esse remédio que cura, né, que alivia. Então, começando a reflexão sobre os conceitos, né, buscando lá só na pesquisa, na internet, a gente tem várias frases explicando o mal, e eu coloquei algumas ali para a gente fazer essa relação com o que a doutrina traz e o que a gente encontra quando a gente pesquisa, né? Então lá está, de modo irregular, ruim, como eu falei, né? A gente tem, quando fala do mal, a gente só tem essa visão de ser ruim, né? Diverso ao que nos convém ou que a gente desejaria. Então, se a gente deseja uma coisa e vem outra, a gente já acha que aquilo é ruim, que aquilo é mal, né? Contrário à virtude, à moral, ao dever, ao que preceitua a ética. Aí ali, muito interessante, o que é prejudicial ou fere, né? E nem sempre, né, o mal que a gente está vendo aqui como mal vai estar nos ferindo, se a gente for ter um olhar espiritual, né, para o nosso espírito mesmo. O que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou de algo, isso também é bem forte, né? O que é nocivo para a felicidade ou o bem-estar físico ou moral. Então a gente encontra, buscando a definição aqui, né, de um encarnado, de uma pessoa que só vê essa vida, a gente tem essas definições. E remédio eu achei muito interessante quando coloquei assim, né, significado de remédio na pesquisa, que a gente encontra essa frase já. E isso é bom, porque quando a gente fala remédio, a gente já logo pensa naquelas pílulazinhas, né? E essa frase, ela abre pra gente, né, um olhar diferente para o remédio, né? E vem de acordo com o que a gente vai estar refletindo na mensagem de Santo Agostinho. Então ali fala, um remédio é qualquer substância ou recurso utilizado para obter cura ou alívio. E hoje em dia, eu não sei, né, se todos têm acesso, mas a própria medicina tem estudado a fundo essa questão, né, de curas, porque eles também estão sendo surpreendidos com resultados, né, de recursos que não são as pílulas, né, que não são os remédios propriamente ditos, os medicamentos. Então, quando a gente olha que é um recurso também que a gente utiliza para buscar essa cura e esse alívio, isso é muito importante, porque cada vez mais a gente está voltando lá milênios atrás, quando a gente parava um pouco para cuidar do espírito mesmo, né? Meditar, a gente parar, né? A gente utilizar outras terapias, né? As próprias casas espíritas, muitas trabalham, né, com essas terapias, com esses tratamentos, né? Até mesmo algumas trabalham com cirurgias espirituais. Então tudo isso é recurso que vem buscar, né? Então é tido lá como esse remédio também. Mas a gente vai ver que Santo Agostinho traz um remédio específico, né? E aí, falando um pouquinho dos conceitos, nós temos lá na Gênesis, no capítulo 3, quando fala o bem e o mal, nós temos lá o item 3 trazendo para nós que o mal existe e tem uma causa, né? Sabemos que não foi criado por Deus o mal, né? Deus é puro bem, mas o mal existe e tem uma causa. E a gente vai ver lá no item 8 que ele já logo explica que só do homem procede o mal. Então essa causa já foi por nós mesmos, né? Então lá ele coloca, entretanto, o mal existe e tem uma causa, os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade.
Então é importante a gente se atentar para isso. Por quê? Como vocês já estudaram, que eu vi ali, né, quando a gente fala lá no início desse capítulo das causas anteriores da aflição, né, as causas atuais, e nós espíritas, muitas vezes a gente se pega projetando lá na outra encarnação o porquê estamos sofrendo tanto aqui. Né? Às vezes a gente está tão fora desse momento de se conectar com a gente, de olhar para dentro de nós, que a gente acha que tudo que a gente fala, não é possível, o que eu fiz para merecer isso? Eu devo ter sido muito ruim na outra encarnação. Né? Então a gente joga lá para outra vida a responsabilidade. Mas quando esse capítulo estuda sobre as causas atuais, a gente vai perceber que ele dá ali vários exemplos que muitos males a gente poderia ter evitado, como está sendo dito ali. Né? Então, muitas vezes a gente tem, né, desejos de obter algo, e para obter esse algo, ele está fora do nosso alcance. Então a gente acaba buscando meios que vão trazer essa aflição, seja, né, pegar um empréstimo, entrar em dívida, entrar nisso, naquilo, coisas que vão tirar a nossa paz, mas que na verdade nós estamos buscando. Então poderíamos ter evitado. Né? E o que independe da nossa vontade, aí seria mesmo caracterizado como expiação. Né? A gente quando nasce com uma deficiência já, né? E aí a gente sabe que isso tudo tem uma explicação, né? A nossa doutrina é maravilhosa por isso, porque ela traz para nós explicações para tudo. Então, o que independe, tudo bem, mas e aquilo que eu posso evitar? Né? Então, ali ele diz que o mal é a ausência do bem. Né? É como o frio, é a ausência do calor. E ali ele coloca um é negativo do outro, onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Mas não praticar o mal já é um princípio do bem. Então, só da gente começar a trabalhar, a gente não precisa agora começar já no esforço de não fazer o mal e já fazer o bem. Mas se a gente começar a deixar de praticar o mal, e quando a gente fala assim, muitas vezes a gente fala, mas eu não sou mal não, eu não faço mal nenhum. Mas se a gente for olhar a fundo cada ato nosso no dia a dia, a gente faz. Porque a gente julga, às vezes, o vizinho, a gente julga um familiar, e só nesse julgar, ainda que em pensamento, esse mal está sendo praticado. Né? Então, a gente precisa começar a trabalhar, pelo menos, se eu não tenho aquele tempo de, né, fazer caridades maiores, fazer um bem maior, que eu não faça o mal. Né? E estejamos atentos a esse mal, por menor que seja. Né? Então, ali no final também é importante a gente colocar, né, se na criação houvesse um ser proposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, então essa causa lá que está lá no início, o mal existe, mas tem uma causa, a causa está em nós mesmos. Né? Deus é soberano, é bom, mas ele também é justo. Né? Então todo mal que às vezes hoje a gente está sofrendo e está passando é nada mais, nada menos do que a lei de causa e efeito, do que um acerto de contas, do que o resgate que a gente precisa, né, fazer. E aí também falando sobre o bem e o mal, mas agora no Livro dos Espíritos, o livro 3º, capítulo 1º, na questão 630, nós temos lá como se pode distinguir o bem do mal. Porque, né, nós vimos lá que não praticar o mal já é princípio de estar fazendo bem. Mas e aí, como que eu vou distinguir então o que é bem do que é mal? E aí a resposta, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E Kardec, né, ele foi muito assim sábio ao fazer as perguntas, e ele não deixava assim, né, ficar nada sem aprofundar. E aí ele pergunta, né, onde está escrita a lei de Deus? Se é agir conforme a lei de Deus, eu preciso também saber que lei é essa, né, conhecer essa lei. E os espíritos são diretos, né, em 2 palavras apenas responde, na consciência. E, gente, é na consciência mesmo, né? Toda vez que a gente faz qualquer coisa que seja, por mínima que seja, se fez a nossa consciência ter um pezinho, já é porque não está bem. E a gente sabe que é assim, né, que funciona. A primeira a nos mostrar que estamos agindo fora da lei de Deus
é a nossa consciência, né? E aí, a 633, eu fiz questão também de colocar ali, como eu disse, né, no início, a gente estuda lá as causas atuais das aflições, e eu achei legal essa questão, porque Kardec pergunta, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Então, nessas leis naturais, né, na lei de Deus, tem uma regra lá que a gente possa seguir. E olha só a resposta dos Espíritos. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Né? Interessante, né? E é verdade. Quantas vezes, né, a gente está lá naquela reuniãozinha de amigos, com aquele churrasquinho, e a gente já almoçou, já comeu, está satisfeito, ou seja, as nossas necessidades já foram atendidas, mas a gente, né, o olho vem e come, 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 e aí no outro dia está procurando um sal de fruta, procurando, está com azia, tô ferindo, né? Então, ele coloca ali, pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo do que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. E isso acontece em tudo. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Então, o sofrimento, ele chega em consequência dos nossos atos, né? Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, muitas vezes, muitos problemas que temos, a gente ainda projeta no outro, né? Ah, mas é o meu pai, ah, mas é minha mãe, ah, mas não é. É simplesmente nós, né? Eu tenho aprendido muito a questão de mudar, né? A gente, às vezes, quer mudar o outro. E, infelizmente ou felizmente, mudar o outro é impossível. E quanto mais a gente tentar mudar o outro, mais a gente piora ele. Eu aprendi isso num curso que eu fiz e eu comecei a colocar em prática com o filho, né? Porque a gente tem que trabalhar na família, né? É ali que está a escola maior, né? É ali que está a maior oportunidade. Então, quanto mais eu tentava mudar o que eu não gostava nele, o que eu não achava legal nele, realmente eu piorava, eu piorei. E quando eu comecei a silenciar mais, é diferente, começa a mudar realmente, né? Então, a gente precisa entender que a gente não pode colocar no outro a responsabilidade de nada, principalmente a responsabilidade das consequências que a gente tem na nossa vida. Sempre vão estar na gente, né? Sempre nós teremos o poder de fazer algo para mudar, mas começando de nós, começando de dentro para fora. E aí, iniciando então o texto de Santo Agostinho, né, que é o objetivo do estudo dessa noite, ele inicia já nos lembrando também em que mundo estamos, né? Porque às vezes a gente acha que está num mundo, né, de paraíso, num mundo celeste, onde a gente só ia ter mesmo felicidade, mas não é, né? Nós temos ali uma escala espírita, né, as categorias do mundo habitados, o capítulo 3 desse Evangelho, ele traz para nós, né, todos esses mundos, primitivo, expiação e prova, regeneração, ditosos, celestes. Então, nós não estamos num mundo onde a gente vai ter só o bem, né? Infelizmente, o mundo que nós nos encontramos ainda é o de provas e expiações, em transição, graças a Deus, né? E tudo que está aí acontecendo traz para nós essa prova, né? Toda essa... Como se diz, né? Quando a gente vai fazer uma obra em casa, primeiro a gente faz uma bagunça danada, né? E Deus também faz isso com a gente, né? Então, a transição, ela está aí, com certeza estamos já caminhando para a regeneração, mas ainda estamos no de provas e expiações que o mal ainda predomina, né? E aí ele inicia lá falando, será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor, por ter querido experimentar-vos.
Então esse é o primeiro trechinho da mensagem, né, que já nos traz essa lembrança. Estamos num mundo de provas e expiações. Não podemos esperar ser felizes aqui. Nós vamos ver lá, né, das mensagens dos Espíritos, nesse capítulo, tem lá, né, a felicidade não é deste mundo, né, tem essa mensagem lá. Então, não adianta a gente achar que quando comprar o carro que a gente quer, o sonho que a gente tem, a casa que a gente quer, que a gente vai encontrar essa felicidade. Porque a felicidade está aqui dentro. Então, é aquela história, eu tenho que viajar para esparecer um pouco a cabeça. O problema, se está aqui, você pode ir para qualquer lugar do mundo, que você não vai tirar o problema daqui. Né? Então, a gente precisa trabalhar realmente a reforma íntima, é dentro de nós. E aí, isso faz também nos lembrar, né, o porquê estamos aqui, né? Qual a finalidade? Estamos num mundo de provas e expiações, mas qual é a finalidade de estarmos encarnados? E nós temos as respostas dos Espíritos. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, todos nós aqui estamos submetidos à lei do progresso, né? Estamos aqui para evoluir, e essa perfeição, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Então, estar aqui nesse veículo chamado corpo é necessário para que a gente evolua. Não que a gente não evolua enquanto estamos, né, desencarnados na erraticidade, né, entre uma encarnação e outra, mas com a oportunidade, né, da existência corpórea, nós conseguimos evoluir mais rápido, né? E aí alcançar essa perfeição, que aí quando alcançarmos essa perfeição estaremos lá no mundo, né, celeste, divino, né, que é a última categoria, que é o objetivo nosso, né, é o que Deus espera de todos nós, e é importante também a gente saber que todos um dia vai chegar. Né? Porque às vezes a gente vê hoje em dia tanta catástrofe, tanta gente fazendo o mal de uma forma tão perversa, e a gente nessa hora, infelizmente, ainda não conseguimos vibrar positivamente por aquele ser. Né? Às vezes a gente assiste um jornal, ou na própria cidade acontece uma atrocidade tão grande, que a gente na hora emana aquela raiva, né? Nossa, que isso tem que ir preso mesmo, tinha que... E a gente pensa tanta coisa que a doutrina, ela já nos mostrou, né, que não é esse o caminho. Aliás, toda essa turbulência que estamos vivendo é justamente porque a vibração maior ainda está do mal. Né? Nós não conseguimos controlar esse sentimento, nem assistindo um filme, né? Uma novela, uma coisa que você sabe ali que está só encenando, né? Tem filmes verídicos, mas um filme que é ficção, que é... A gente ainda na hora que acontece uma coisa ali, a gente fica com aquele sentimento, a gente fica vibrando aquilo que não é legal, né? E a gente sabe que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, a perfeição é para todos. E um dia, numa encarnação qualquer, talvez possamos também ter cometido atrocidades até maiores do que as que a gente vê. Então é importante a gente entender que todos nós estamos submetidos a essa lei do progresso. Né? Aí, né, coloquei também aí, ainda dentro do bem e do mal na Gênese novamente, só que é o item 5, falando, tendo o homem que progredir. Então, a lei do progresso é para todos. Os males a que se acha exposto são estimulantes para o exercício da sua inteligência. E é interessante quando ele coloca ali, ó, que se ele não houvesse de nada a temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Então, a gente vê aí a medicina avançando, né, a busca por remédios melhores, que curem isso, que curem aquilo. Tudo isso é a lei do progresso. Mas a pessoa em si, que passa por um sofrimento, né, seja ele qual for, mas eu sempre gosto de dar como exemplo a própria doença. Às vezes a gente é diagnosticado com uma doença tão grave e com qualquer um que você conversar, que já, né, porque no início é barra para todo mundo, mas depois, quando começa o tratamento,
Você pode conversar com a pessoa, vai falar, nossa, olha, mas se não fosse a doença eu não tinha parado para observar isso, eu não tinha aprendido isso. Poxa, eu aceitei, comecei a aceitar melhor as coisas, eu comecei... Então, sempre o sofrimento, ele traz aprendizado, quando estamos, né, abertos a esse aprendizado. Então, o que ele coloca ali é muito importante, né? Nenhuma necessidade me induziria a procurar o melhor. Eu só vou buscar isso porque eu estou passando pelo aperto, pela dificuldade. E essa evolução, né, progredir só é possível por isso. Porque se a gente não tivesse problema, se não tivesse desafio, se tudo tivesse todo dia, tudo muito... né? Qual seria a lógica e como seria essa evolução? Sem os desafios, sem os problemas, sem os sofrimentos. Né? Então a dor é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. Então a gente sempre que estiver passando por qualquer dificuldade, a doutrina nos ensina isso e a gente começa a perceber a importância da gente realmente olhar para aquela dor, para aquele desafio, para aquela dificuldade, para aquele problema como algo que está nos ensinando. O que está nos ensinando? Eu sempre digo, né? Se a doença vem, não vamos questionar por que comigo, mas para quê, né? Como Deus está querendo me usar ou como para mim mesmo. Às vezes está querendo me usar para mim mesmo. E aí, o que é que está querendo trazer, né, para mim? E isso vale para qualquer dificuldade que a gente tenha, né? Continuando então o texto de Santo Agostinho, aí ele coloca lá, ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude a ventura dos vossos dias? Então, a gente tem esse hábito, né? A gente fala que tem fé. Eu tenho fé em Deus, mas a hora que chega esse desafio, né? Essa dificuldade, essa doença, seja o que for... A gente só acredita se Deus fizer o melhor para você, aos seus olhos, né? Então, ele ali nos questiona, né? Nós só vamos reconhecer o Senhor na hora que ele traz para nós só o que a gente quer, só o que a gente, aos nossos olhos, está realmente precisando. E aí ele questiona novamente lá embaixo, até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Então, aquele que não crê na vida futura, que não acredita, né? E aqui, lógico que não existe quem não acredite, né, na vida futura, mas se a gente só olhar essa vida, a gente fica naquela, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu quero mais é curtir, né? A gente ouve muito isso dos jovens. Eu já ouvi do meu filho, ai, mas você está preocupado com muita coisa, deixa eu viver minha vida. Mas também a gente tem que aceitar que cada um é cada um. A gente não pode deixar de lançar a semente. Mas também a gente se responsabilizar e se matar por isso não adianta, porque cada um vai viver o que tiver que viver. Né? Deixar de levar a doutrina a gente não pode, seja para um amigo, para o vizinho, chegou ali para você com aquela aflição e você tem uma resposta, né, do que você acredita, coloca. Se ele vai utilizar ou não, né? Agora, somente quando a gente olha além é que a gente vai conseguir perceber até mesmo no mal um bem para o nosso espírito e para a hora que a gente, né, tiver que daqui partir. É como ele coloca lá, quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo, né? E aí ele termina, houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? E aí é que está o grande segredo, né? Porque o sofrer, a gente às vezes, né, e principalmente nós espíritas, a gente às vezes olha o sofrimento assim com tanta... sofrimento é bom, né? Eu estou sofrendo mas eu estou sofrendo reclamando, né? Eu estou sofrendo murmurando. Então isso também, infelizmente, não adianta nada, né? Eu estou tendo ali a oportunidade de um sofrimento, mas estou fazendo reclamando, né? Chegou a hora de eu cuidar do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu sogro, seja de quem for, e eu vou fazer isso reclamando,
então não adianta nada. Ah, eu tenho que cuidar, porque é meu karma, mas eu cuido reclamando. Não adianta, né? É como ele colocou ali. A glória eterna, ela vai vir para aquele que sofrer com fé, amor e resignação, né? Continuando o texto, buscai consolações para os vossos males no porvir. É como eu falei, né? A gente só vai conseguir realmente compreender a partir do momento que a gente compreender a reencarnação, né? Essas várias vidas que temos com a oportunidade, né, de resgatar, aí nós vamos entender. Então aquele, né, cunhado chato que hoje é insuportável de aturar, às vezes, quando a gente daqui se for, vai ver que, poxa vida, na outra vida foi um irmão meu, ou foi, né? Sempre tem alguma ligação, aqueles que, de alguma forma, vêm viver no nosso meio, e principalmente quando traz, né, o conflito. Porque, é como eu falei, como que a gente vai crescer e evoluir fora de conflito? Não tem como, é o conflito que vai fazer. Se, né, o meu pai ou a minha mãe não fosse tão chato, como que eu ia trabalhar a minha paciência? E o chato, né, tudo tem, né, o lá e cá. Às vezes é chato para um, não é para outro, só que tudo que a pessoa que está conosco ali trazendo para a gente, vocês podem observar. Ou nós vamos aprender paciência, amor, bondade, tudo virtudes necessárias demais para a nossa evolução. Né? Então, ele coloca ali, como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Isso aí também é uma outra coisa importante, né? Porque às vezes a gente fala também, né? Eu não pedi para nascer, a gente ouve isso até mesmo dos filhos às vezes, né? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar nessa família, né? E a gente pediu sim. Né? A doutrina traz também mais esse conhecimento importantíssimo para a gente. Tudo que estamos aqui, as provas que estamos vivendo, pedimos, escolhemos. Né? Nós temos lá, ó, no Livro dos Espíritos, a questão 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, a erraticidade é esse espaço, né, entre uma encarnação e a outra, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, né? Ele próprio escolhe as suas provas, né? O gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, gente, Deus, né? Se a gente for olhar a grandeza de Deus, olha só, até mesmo no planejamento reencarnatório, a gente tem a oportunidade de escolher. Quero ir? Né? Dizem que hoje em dia, principalmente, a fila lá em cima está imensa, né? Porque cada vez mais os espíritos estão tomando consciência, né, da importância dessa existência corpórea para a evolução, e está enorme a fila lá. Quer dizer, nós já passamos por essa fila e estamos aqui. E vamos jogar fora a oportunidade que temos? Então é mais do que momento da gente observar as oportunidades que estamos tendo aqui. Né? Muitas vezes a gente vai no estudo, né, da Casa Espírita, ou vai numa palestra, ou até numa palestra mesmo motivadora, né, de qual hoje em dia está cada vez mais ficando um assunto comum. Essa questão de você amar o outro, de você, né, tolerar, de você... Não é mais uma coisa de religião, né? Tá cada vez mais isso em todo lugar. Então é hora da gente começar a perceber isso. E mais importante ainda, a gente começar a ser bom para aqueles da nossa casa. Porque isso também muitas vezes acontece, né? Às vezes a gente é muito bom na rua, no trabalho, sou maravilhoso, que é tão bom que quando a pessoa que mora fala como você é, não acredito que é assim. Né? Porque não é possível. E é possível, porque dentro de casa a gente às vezes não consegue. Né? A gente, estou contando, né, a gente mesmo. Então a gente precisa começar a trabalhar isso. Né? O primeiro ministério é a família. E é por isso, somente por isso, que ali estão reunidas todas as grandes oportunidades que nós temos. Então é hora da gente
gente começar a olhar desse jeito. Não, fui eu que escolhi. É parar de, às vezes, né? Não quero saber porque não é problema meu. É sim. Se a família é sua, se você tá ali, o problema é seu sim. Né? Deixa lá, eles resolvem, aí você casou, né? É o sogro, então, não, o sogro não é parente, não vou... Não é assim que funciona. Né? Essa doutrina, ela é muito esclarecedora. E isso ela traz para nós, de muito esclarecedor. Então é hora da gente começar a olhar essas oportunidades que a gente tem. Continuando ainda, né? E agora nós vamos chegar, né, no remédio que Santo Agostinho traz, né? Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível, a fé. E aí é o que eu falei, né? Quando a gente fala de fé, fé é um assunto assim melindroso. Porque a gente fala, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. E aí basta a dificuldade chegar que a gente fica apreensivo, a gente fica ansioso. Então só essa inquietação do nosso coração já é uma falha da fé, né? Será que a gente olha para aquilo? Não. Então, eu não quero entender isso agora. Eu vou viver, eu vou fazer o que tiver que fazer, eu vou... Né? Isso é realmente ter a fé. E ele coloca lá, a fé é o remédio seguro do sofrimento. Porque a dor chega, mas eu sempre falo isso, embora tenha muito a palavra sofrimento, né, no decorrer do texto, tudo, mas... Dor e sofrimento é diferente. Às vezes a dor vem, mas eu sofrer é opcional. Eu digo aquele sofrer, né, de ficar se lamentando, murmurando. Então, é opcional. E quando a gente tem a fé mesmo robusta, aquela fé viva no coração, esse sofrimento ele não é tão grande. A gente começa a perceber como ele vai... Parece até, né? Parece que o problema está acabando. E se a gente olhar firme, não está não, o problema ainda está ali. Eu é que estou mudando minha forma de agir, a minha forma de encarar, né? Então, por isso que às vezes a gente vê muitas situações de duas pessoas passando assim, que você olha a situação, a mesma situação. Pô, mas uma tira tão de letra, uma, né, faz tão bem o seu papel, e tá, a outra está num desespero, é a fé das duas que é diferente, né? Aquela está encarando aquela mesma situação de uma forma, a outra no desespero, e desespero é contrário à fé, né? O desespero é contrário à fé. E aí ele coloca, né? Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera, ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. É o que eu falei, a gente não tem que perguntar, é querer a cura, né? Não é buscar curar, eu tenho que buscar o aprendizado. Então, o que eu peço sempre, quando eu tenho fé, o que eu preciso pedir na hora a Deus é a força para poder superar aquilo, seja de que jeito for. Ainda que o superar seja viver o resto da vida com aquele problema, mas eu vou ter a força para lidar dia a dia com aquele problema. E aí a gente fazer assim agora, né, fora evangelho, fora algum livro, fazer alguma reflexão sobre a fé, já que Santo Agostinho traz como remédio a fé, né? Nós, mulheres e homens e mulheres, filhos do século XX, somos, porém, encantados com o moderno, o material, a tecnologia, e muitas vezes nos demoramos a desenvolver a confiança em Deus e em nós mesmos que caracteriza a fé. Então, fé é confiança, né? Eu confiar. Até coloquei ali uma historinha, né? Que quando você é criança, que você vai assim com uma beirada de alguma coisa, né? E o pai fala, pula, você se joga, né? A criança, ela confia muito naquele adulto que está ali. Então, nós também precisamos confiar no nosso pai. Confiar que tudo que ele está lançando para nós de desafio é para o nosso bem, né? Então, confiança é o sinônimo de fé. Mas aí fica a pergunta, nós confiamos?
Se a gente for fazer essa reflexão agora, interna, né, depois de ter falado tudo isso aqui, e a gente pensar algum desafio, algum problema, alguma coisa que nós estamos vivendo nesse momento, como está essa fé? Como está essa confiança? Porque se a gente observar, nós temos aí a oração que Jesus nos ensinou e que muitas vezes a gente, né, faz todos os dias, que é o Pai Nosso, e que ele diz lá, né, seja feita a sua vontade. Muitas vezes nós oramos e falamos isso. E quando a vontade dele é diferente da nossa? Como é a nossa reação? Ainda que seja uma reação só interna, às vezes externamente eu estou, não, é assim mesmo e tal, mas lá dentro do coração, porque isso também é uma outra reflexão que a gente tem que sempre fazer, que não adianta, né, eu estar fazendo se eu não estou sentindo, né? Para Deus é o sentimento que vale. Por isso que eu falei, não adianta às vezes eu estar cuidando do meu pai e da minha mãe, mas reclamando, né? Então é o sentimento que conta. E aí, será que está de acordo, né, os meus atos com o que eu estou sentindo? Né? A gente sabe que a gente ainda é falho nisso. E como que a gente vai mudar isso? Ai, mas como que eu vou fazer para melhorar isso? É oração, oração, oração. Né? É na hora que vem esse sentimento, meu Deus, eu não quero sentir isso. Porque o sentir, às vezes, é inevitável, mas pelo menos vamos direcionar esse sentimento. Meu Deus, eu não quero. Tenta, né, sair fora daquilo, tenta. É difícil, né? Agora, simples da gente entender, isso é, né? O mal, ele existe, mas tem uma causa. Então, se aquilo está acontecendo e está me fazendo sentir mal, a causa sou eu mesmo. Está em mim. Então, eu preciso, né, mudar, eu preciso trabalhar aquilo. E aí, finalizando, né, esse texto de Santo Agostinho, ele coloca lá: o Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, né? Nós sabemos que nessa passagem, quando ele fala isso, ele não está se referindo, né? As montanhas ali são justamente tudo isso que a gente já falou aqui, né? São as dificuldades, são as doenças, são tudo aquilo que vem para nos tirar o desequilíbrio, né? Então, a fé é capaz de transportar essas montanhas, né? De mudar isso. Aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Então é o que eu falei, o sofrimento ele é amenizado quando a gente tem essa fé viva dentro da gente, né? E quando ele fala também transporta montanhas, é importante, igual eu falei no início, né, que a própria medicina está cada vez mais, né, olhando para essa questão espiritual. E a gente vê hoje em dia, até a universidade já está entrando já na medicina essa disciplina, né? Espiritualidade. Por quê? Porque eles estão vendo, às vezes, nos hospitais, que vão pessoas religiosas, né, aplicar passe e tal, e que o paciente melhora, que é uma coisa, né, fantástica. E o outro grupo que não está recebendo o passe não melhora. Então, essa fé também tem a ver com isso, com o nosso pensamento, com a força que a gente coloca no nosso pensamento. Porque essa força do pensamento é fluido, que vai e chega, né, e transforma. Eu vivi uma experiência de uma colega que até hoje, assim, eu fico impressionada e tomei aquilo como exemplo de família. Né? Uma amiga que teve um problema de cerebral mesmo, um tumor que estourou, e assim, gravíssima a situação dela. Mas a família se reuniu todo dia, gente, todo dia, não era uma vez na semana, não, igual é o nosso culto, que é orientado, que às vezes a gente não faz, né? A família se reuniu todos os dias, às 19 horas, o marido dela mandava convidando a gente, e a gente chegou aí em algumas. E quando eu participei, eu saí de lá assim, encantada com aquele exemplo, porque tinha espíritas na família, tinha evangélicos na família e tinha católicos na família. E o que eles faziam naquele momento? Ela lá na UTI, entre a vida e a morte. Eles ali todos os dias às 19 horas, uma pessoa de cada religião dessa,
falava do seu jeito, na sua crença, né? Lia e eles faziam aquela oração juntos. Ela hoje está normal aí, ó, voltou até a andar. E isso em pouco tempo, gente. Vai fazer 1 ano que ela caiu. Entendeu? Então, assim, são coisas que você vê a força da fé, a força do pensamento, né? E quando se reúnem essas forças no mesmo objetivo, no mesmo propósito. E é por isso que eu falo da preocupação muito grande com aquilo que a gente está vibrando, com aquilo que a gente está emanando. Né? Não é à toa também que a gente volta e meia está tendo muitas casas aí divulgando mensagens de espíritos pedindo para que a gente não vibre tão mal assim para tudo que está acontecendo aí, seja no nosso país, no mundo. Né? A gente tem que voltar o nosso pensamento para o bem. Né? Então, ainda que aquelas pessoas estão fazendo as coisas erradas, a gente tem que emanar, meu Deus, é um espírito equivocado, que está ainda num nível que aos meus olhos está abaixo de mim, mas não sei, né? Porque às vezes a gente julga que aquele que está lá em cima fazendo aquela coisa grande é problema, mas às vezes eu no meu pequenininho não é, né? Para Deus às vezes não tem diferença nenhuma disso. É aquela história, né, que conta, tem uma história de Chico Xavier que ele conta também do Clips, né? O desencarnado que chega lá e tem que fazer o acerto de conta do Clips. Clips que ele pegou lá onde ele trabalhava, catou de um outro. Então, quer dizer, às vezes a gente tem essas ações e não tem noção, né? Então, precisamos ficar muito atento, né, a isso e aproveitar principalmente esse remédio da fé. Né? Então, voltar os pensamentos para as coisas positivas, né? Para as coisas boas, buscando sempre o bem. Né? O mal, às vezes, ele é necessário, mas ele é a ausência do bem. Está lá, né? Como nós vimos no início, na Gênese. Então, vamos procurar deixar de fazer o mal, deixar de pensar mal das pessoas, né? E dessa forma a gente já vai estar trabalhando. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe essa mensagem sobre a fé de Emmanuel, está em Fonte Viva, né, a mensagem, e eu acho ela muito assim rica e está muito de acordo com tudo que a gente foi falando aqui. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então, a gente ter fé também, a gente acreditar nisso, né? Deus nos dá tudo, mas a gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer a nossa parte. Isso é muito importante também, até para o exemplo que eu dei aqui, que às vezes a gente vai achar que um adoeceu, é só eu fazer uma oração. Não é. A gente sabe que tem várias, né, coisas que envolvem isso daí. E eu falei no início, né, que eu gosto muito de um médico cientista que trabalha muito em cima dessa questão da farmácia de Deus. Ele fala que iria ser uma sacanagem muito grande, cósmica, se viessem as doenças e não tivesse um caminho, um recurso divino também para a cura. Né? Então, esse caminho, ele às vezes é mais árduo. Por quê? Porque exige o nosso esforço. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Então, se a gente fizer isso aí, uma comparação com o nosso corpo, né, a gente cuidar desse veículo é muito importante, né? É uma oportunidade que a gente está tendo aqui de estar encarnado, mas cuidar desse corpo para que a gente consiga cumprir o nosso planejamento, que a gente não sabe, né? Se a gente planejou viver de 70 anos, 80, 50, mas o que a gente sabe é que se a gente não cuidar, a gente pode antecipar isso aí, não cumprindo com o nosso compromisso lá, né? A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço.
A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso aí é uma coisa importante quando a gente, né, tem aquela crença só numa pessoa. Às vezes a gente percebe nas casas, né, as pessoas às vezes até vêm tomar o passe e gosto mais daquele, eu gosto mais daquele. Isso não tem nada, né? Porque ali tem apenas um instrumento, né? Nós somos instrumentos de Deus. Então, a gente precisa entender que não é a pessoa em si, né? A maioria das pessoas admite essa fé num espírito privilegiado, e não é privilégio de nenhum espírito. Pelo contrário, né? Quem vem com essa missão é justamente porque a dívida é muito grande, né? E precisa estar resgatando. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, das opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então eu finalizo com essa mensagem, né, que até de um autoconhecimento, né, da gente perceber que essa semente do Evangelho, a gente está aí, né, só da gente estar aqui numa casa, vindo à palestra, ao estudo, né, já é uma forma da gente estar plantando essa sementinha. Mas é necessário a gente cuidar dela dia a dia, né, quando a gente começa a observar as oportunidades que a gente tem, né, e numa hora que uma coisa externa te tirar o equilíbrio, que a gente possa naquele momento respirar, pedir ajuda aos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, só esperando mesmo essa oportunidade para nos auxiliar e a gente aproveitar isso, né, para fazer com que essa fé cada vez mais ela realmente se estabeleça dentro de nós para que sejamos capazes de superar qualquer desafio que possa acontecer na nossa vida. Tá? Agradeço. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, e a toda espiritualidade amiga desta casa que nos envolve nesse momento. E vamos agradecer pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de estarmos aqui buscando esses ensinamentos tão esclarecedores que nos mostram, Senhor, qual o caminho que fará com que cheguemos até Ti. Pedimos que nos fortaleça no nosso dia a dia para que cada vez mais consigamos colocar em prática tudo o que aqui aprendemos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, Senhor.